só para mostrar. Esse aqui é o material que a gente usa. Essa aqui é a balança que foi do meu avô, entendeu? E a gente usa para pesar a quantidade do gengibre, tá? A gente só usa para poder pesar o gengibre. Esse aqui é o copo que a gente mede a farinha, né? Aí aqui é a rapadura, tá? Essa aqui é a rapadura. Aí aqui, ó, o ralador a gente usa para poder ralar o gengibre, tá? E esse material aqui, ó, minha mãe mede o tamanho do doce, tá bom? E aí, ó, o gengibre ele é assim, ó. E a colher pra tá mexendo, tá bom? Aí, professora, quem que vai ralar? Ô tia, deixa eu ver, você rala, Theo, quem mais eu vou ralar? Tem que estar no meio. Vou pegar o menor. Ele era bem mesmo de raiz, assim, de respeitar, né? E ele aprendeu com a sogra, né? Olha que eu vou falar pra você. Ele aprendeu com a sogra, e era mais trabalhoso ainda. Doce com a fome, Esse doce. Nunca desandou assim, nunca deu errado. Porque a minha bisavó, ela ia pra roça, ela cortava a cana, aí cortava mesmo. Como é que era a mãe da senhora fazendo doce? Qual a lembrança que a senhora tinha dela fazendo doce? Era brava, tinha que se esconder para ela não ver a gente. Vocês já vêm já para cá estragar meu doce? E aí como é que ela fazia? Ela ia na roça? Ela pegava a cana, cortava, trazia para casa, a gente areava, você não raspava. Arear é passar areia. E raspar é raspar com a faca. Aí batia aquela cana com batedor, né, de pau, batia a cana, moía, depois passava num pano para coar, para tirar o bagaço da cana, que ficava aquele bagacinho, botava no fogo, fervia e depois tornava a coar de novo. E aí deixava secar aquela garapa, secava até ficar o ponto do melado. Depois do melado, fazia aquele melado, ralava a gengibre, jogava ali dentro, botava farinha, que agora é rapadura, né? E fazia. Quando dava certo, estava numa boa. E quando não dava, arruinava, tinha que botar tudo fora, era só trabalho. É porque não dava ponto. Em vez de ficar durinho, ficava aquela água rala, ficava o pé de moleque tudo ruim, tinha que botar tudo fora, ou senão dava pra turma comer, né? Mas já ficava tão aborrecido que chegava até a chorar, né, coitada? Tá muito trabalhoso, dá errado. Eu mesmo ainda tenho meu nariz machucado, tá moendo cano com ela, sortou o pau do engenho, do engenho. E vem no meu nariz, ainda tem meu nariz doído ainda até hoje. Porque às vezes nem todo tipo de melado dá certo, porque é devido à cana, né? Que às vezes a cana tá de vez e às vezes a cana não tá legal, não tá de vez, aí não dá certo. Compra rapadura. Compra rapadura que vai dar menos trabalho para você. E com gosto de melado mesmo. Esse de vez, como é que é? A cana tá de vez? Quando tá com frecha. Quando a cana tá com frecha. É partido? Partido? Não, porque a flecha quer dizer assim, a cana tá lá na roça lá, aí sai uma flecha assim. Aí no meio da sai cana. o tempo que tá de vez. Tá de vez, entendeu? Também tem esse processo aí. Aí corta, aí dá certo. Algum dá certo, o outro não dá. Tem uma qualidade de uma cana que é boa, tem outros que não dava certo. A gente ia pra roça, a gente ajudava ela a cortar cana, às vezes.
Fazia os feixes, botava na cabeça, feixe de cana. Às vezes a gente ajudava lá, passar areia na cana para limpar a cana, passar facão, né, mãe, na cana. Raspar. Raspar a cana. A gente ajudou, passou por esse processo com ela, e ela fazendo com a cana. Ele ficava olhando, né, e aprendeu. Amélio, qualquer coisa que ele via, ele fazia mesmo. Você vê, Antônio, que eu só no olhar ele fazer, eu aprendi. A única coisa que eu fiquei encucada é aquele processo da farinha, né? Que a gente fica meio em dúvida, né, Pã? Mas eu aprendi. É uma coisa tão abençoada, né, menina? Que eu penso assim, né? Que eu só no olhar ele fazer, eu aprendi, né? É a força de vontade também que manda, né? Não, se ele tá mandando eu olhar e aprender, né? Ficando muito doente, ele falava com a Maísa e com a Marina, olhem bem, né? Porque me acabando, vocês é que vão ter de fazer isso aí. Eu cresci, né? Vendo isso de perto, né? Esse ritual de perto. E a gente tenta fazer o mesmo ritual que ele fazia, né? Silêncio. Se a gente tá com alguém, né? Em casa, assim, de visita, a gente espera a pessoa ir embora para poder a gente fazer, porque precisa estar assim, um silêncio total, né? E porque a gente tem esse entendimento que é importante, né? Porque assim, é um processo, esse doce bem delicado, assim, bem cheio de detalhe, né? Né? Era a vivência de observar. A gente espreme. Não é esse, não. Esse aqui. Pra cantar. Ele estaria fazendo um versinho a respeito disso. Acabou. Porque isso daqui também é poesia, né? Esse processo aqui Aí que tá o fogão a lenha. Mas o tradicional mesmo é o fogão a lenha, né? Até porque, gente, quando a bisavó, né, da Pã fazia, há muitos anos atrás, provavelmente, né, a casa dela, tudo era com fogão a lenha, né, Pã? Você lembra que ela falou que a avó dela ia pra roça, colhia a cana pra fazer, né, o melado, né? Tudo bem artesanal. Ela é quem domina a receita, né, digamos assim. Então a parte do ponto, né, eu ainda estou pegando e ela é quem tem aí esse conhecimento, né? Então eu fico mais nessa parte mesmo assim de auxiliar mesmo, né? De fazer ali a pesagem, né? Que é a nutricionista que a gente pediu para fazer, né? Essa parte da tabela nutricional que passou, né? Toda essa orientação, esse passo a passo, né? E aí a gente segue, aí eu faço essa parte da medição, né? Na balança, da farinha, né? De ajudar ela a ralar, ajudar a descascar. E também me aventuro na hora de fazer ali o derretimento, né, da rapadura. E na hora do ponto aí é ela quem, né, fecha aí a receita, né. Então a gente dividiu assim, né, dessa forma. Então aqui a gente coloca até 1,2 kg de farinha, né, nessa receita que a gente faz. Aí a gente mede, né, aqui nesse copo a farinha, a quantidade de farinha. Né, então
a gente vai assim, colocando aos pouquinhos, né? De 200 e 200 gramas, né? E essa farinha, qual é? Essa farinha é lá do Penha. O nome da farinha é Casa de Farinha Ouro Branco. Né? Você é farinha daqui, né? Seu avô também usa. Ele antes ele comprava de um senhor chamado Pindoca. Aí, depois, né, que ele faleceu, aí como tem o parentesco, né, da minha tia que vende, né, que tem a casa de farinha, aí a gente então compra deles, né, que também é uma produção também de família, que foi passando, né, de geração para geração. Então, assim, eu acho bacana porque tem essa questão do reforço, né, da produção local, né, da valorização do incentivo, né. Então a gente usa produto daqui mesmo. Não, o único produto que a gente não usa daqui porque não tem é a rapadura, que vem de fora, né, é a rapadura de Minas. Mas o restante é daqui, né, local. Então a gente vai colocando aqui, ó, né, a gente vai colocando essa porção e a receita, conforme a gente vai fazendo, que vai dizendo pra gente também, né, a quantidade de farinha, para não ficar muito seco, né, porque pode acontecer da gente ir colocando farinha e aí o doce ficar seco, né. E nego batei no portão, aí ele diz, não tem nada que abrir lá não, diz que a gente tá fazendo doce. Aí a pessoa fica lá fora esperando. Teve um dia que a gente tava fazendo doce aqui com a mamãe, a Gracinha, chegou a sobrinha dela, acho que ela não gostou muito não. Falei, Gracinha, ó, não fica chateada não, espera um pouquinho aí na rua, porque a gente vai dar o ponto do pé de moleque. Quando eu fui procurar a Gracinha tinha se mandado, mas achei até que ela não tivesse gostado, sabe? Mas é porque não dá certo, é tipo assim um baque, sabe? Ó, chegou alguém ali diferente, sabe? E é danadinho esse doce mesmo. Isso é mito, gente, bobeira, não é não. De jeito nenhum, a coisa já vem lá de trás, né? Eu acho que ali é o momento que, não sei, acho que a pessoa se desliga, né, do ambiente ali e é só a pessoa ali fazendo doce. E acho que essa questão da laúza, como ele falava, né, que ele dizia que não podia ter laúza, é por conta desse, assim, de estar ali envolvido naquele processo ali, né, se desligar para poder o doce sair da maneira como tem que sair, né? Até com aquele aspecto, com aquela forma, né? Com a textura. Então acho que é mais ou menos isso que ele tentava falar pra gente, tentava ensinar, né? Essa questão. Até pra gente abrir o portão ali, quando ele estava fazendo, a gente abriu o portão com medo, né? A gente quer abrir o portão bem devagarzinho assim, pra poder não fazer o barulho, porque então a gente ficava dentro de casa, deixava ele terminar. Quando ele jogava ali na tábua, ele botava a tábua ali, que é a tábua aqui, ó. E aí estava tudo certo, né? Então a gente agora pode passar. Aí pode colocar um pouquinho, quem quiser, um pouquinho. Isso. Quem mais quer colocar? Vai falando aí, tá, mãe? Não, pode colocar. Ó, pode colocar. Só um pouquinho, né, mãe? Só um pouquinho. Gozar que ela foi na casa Só dela. um pouquinho, mas só tá é bom. Ai, chega. Amanhã acordo 7 horas. Já vou levar pra padaria lá do Centro Histórico. E o nosso final de semana é esse ritual aqui, principalmente domingo, né? E assim, ele quando saiu com o cestinho dele na bicicleta, era questão assim de minutos. Ele nem conseguia chegar no ponto que ele ficava, que era em frente à rodoviária, já acabava.
já estava assim, já não tinha mais doce, né? E ele fazia quase todo dia o doce para poder vender. Ele chegava da barraca, né, assim de manhã, aí à tarde ele fazia. E aí, assim, essa questão do doce tem muito dessa carga histórica, né, assim, Isso a gente só está resumindo, desse né? processo, né, de passar pela minha bisavó, mãe dela, aí depois ele assumir, aí depois a minha mãe. A pessoa, ela tá ali comendo um sabor digamos assim, dos antepassados, né? Daquele processo de construção mesmo do país, né? Da cultura negra, né? Da culinária negra, porque no livro, né, o meu avô citou que o nome Pé de Moleque é porque as escravas faziam e tanto para eles poderem comer quanto para casa onde eles serviam, né? E aí as crianças falavam assim, que... me perdi. Me perdi. Então, aí as escravas, quando viam que as crianças roubavam doce, né, pegavam sem pedir, né, aí por isso que é o nome, Pé de Moleque, né? E aí ele contava, né, assim, com esse entusiasmo, assim, pede, moleque, né, não precisa pegar, pede, né? Porque o nome mesmo é Cramonia ou Carmonia, né? As crianças adoraram, gente, muito bom. Né? Porque a identidade delas, a história delas, né? Agora elas vão chegar lá na casa dela e falar, fiz o Pé de Moleque. Né? Igual você estava falando que a avó do Lucas faz, né? E o Lucas estava todo empolgado, ele ralou o gengibre, botou a farinha. E o Lucas é um menino que não se entrosa. Não, ele é muito fechado na Ele é fechado, ele não conversa com ninguém. E ele participou de tudo. Desde pequenininho. Ele lembrou, né? Olha que legal, gente, muito legal. Parabéns pra vocês. Isso aí a gente tem que trazer sempre pra escola. Não, mas tá maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ó, não vai sair mais da imagem da cabecinha das crianças. É uma experiência que eles vão levar pro resto da vida. Ó, gente, vamos bater palma para as meninas que fizeram doce. Então, assim, a barraquinha ali foi, assim, digamos assim, o símbolo dessa renovação, né, da saída deles lá da prainha para o centro, né? E assim, é o que representa, assim, acho que todo o trabalho dele nessa questão de comida, né, de produto da terra. E era o ponto de encontro, assim, digamos, dos senhores, né, das pessoas, para bater papo. E depois começou a chegar também os meninos que começaram a aprender a tocar com ele, aí iam para lá para poder prosear com ele também, né? Então a barraquinha dele tinha essa referência ali na feirinha.